Olá pessoal, eu sou o Miguel, bem-vindos a mais um vídeo. Não se esqueçam de partilhar, subscrever e comentar aí em baixo. E vamos ao vídeo. Nosso canal. Hoje trazemos uma análise crítica e detalhada que conjuga duas grandes polémicas que abalam a credibilidade da União Europeia. Por um lado, a já conhecida contradição na política energética europeia, com o anúncio oficial de uma A Europa afundou-se completamente com a política energética que adotaram, que é comprar gás e petróleo russo. Isso aí fez com que a Europa ficasse completamente na merda. suposta independência, em relação à energia russa que na prática não se verifica. Por outro e não menos preocupante, surgem agora notícias de que a Comissão Europeia distribuiu 130 milhões de euros pelos meios de comunicação social, recorrendo a um intermediário, uma agência de publicidade subsidiária Isso eu chamo de propaganda europeia, que eles estão a subsidiar todos os meios de comunicação a nível europeu. de uma grande multinacional, e recusando-se a divulgar publicamente quem recebeu o dinheiro, porquê e em que montantes. De acordo com a investigação agora divulgada, este financiamento teria como objetivo fornecer informações fiáveis e imparciais sobre o Parlamento Europeu, sobretudo na preparação das eleições europeias de 2024. À primeira vista, poderíamos pensar que tal iniciativa visaria fortalecer a democracia e contribuir para um debate público mais qualificado. Contudo, ao analisarmos os factos, fica evidente que a realidade é bem mais sombria. Há inúmeros relatos de que parte Quando mete políticos, a realidade é sempre bem mais sombria, sempre. destes fundos acabaram canalizados para grandes meios de comunicação europeus com linhas editoriais muito próximas das agendas defendidas pela Comissão, incluindo políticas de clima, imigração e Agenda 2030. Em 2022 e 2023, já tinham sido efetuados outros financiamentos de grande dimensão dirigidos a alguns dos maiores grupos de média em vários países da União. E o grande financiamento que deram a empresas farmacêuticas para tentar descobrir a cura para o Covid e nunca deu em nada. Isso aí também as pessoas esquecem-se. Reforçando esta tendência. Para além de a Comissão Europeia se recusar a revelar quem são os destinatários finais do dinheiro, a existência de um fluxo financeiro desta natureza suscita uma dúvida primordial: até que ponto podem estes órgãos de comunicação social financiar-se no bolso da entidade que deveriam fiscalizar e ainda assim, manter um jornalismo independente e crítico? Isto é óbvio que é para eles não fiscalizarem nada, porque senão vai acontecer como ao Montenegro. O Montenegro ainda não deu dinheiro à comunicação social, estão-lhes sempre a bater. Vai acontecer igual. A função primordial da imprensa livre é justamente vigiar o poder e informar a sociedade com isenção. Quando existe um laço de dependência económica entre a suposta entidade fiscalizada, a Comissão, e a imprensa, o risco de se perder a isenção e de se dar voz, preferencialmente a conteúdos que Não há um risco. É certinho que isso vai acontecer, não há um risco. favorecem esse poder torna-se evidente. A falta de transparência neste processo, que a Comissão justifica com o uso de uma agência intermediária para escapar às regras de divulgação pública em contratos acima dos 14 mil euros, levanta suspeitas graves. Como é possível conciliar a defesa de valores europeus e de uma Europa democrática com práticas que, na prática, impedem a sociedade civil de saber quem recebe financiamento público e para quê? Não seria justamente a exigência de prestação de contas e de clareza nos gastos um dos pilares fundamentais das democracias modernas? De que valem as proclamações de integridade e valores comuns, se os procedimentos concretos apontam para métodos opacos, onde se torna quase impossível seguir a pista do dinheiro? É precisamente Claro que os políticos não querem que saiba a pista do dinheiro, porque senão são facilmente apanhados. Isso aí é óbvio. este fosso entre discurso oficial e prática concreta que se verifica também na política energética da União Europeia. Tal como denunciou Donald Trump, a UE continua a adquirir quantidades significativas de petróleo e gás russos, mesmo depois de ter proclamado publicamente uma ruptura quase total com Ou seja, de um lado financiam a Rússia ao comprar gás e petróleo, do outro lado financiam a Europa a dar armamento. Ou seja, a guerra nunca vai acabar enquanto assim for, nunca vai acabar. essas fontes de energia. Enquanto líderes como Ursula von der Leyen repetem discursos sobre autonomia energética e transição para fontes renováveis, relatórios de instituições independentes e notícias de reputação Mas estas tais fontes renováveis que a Luciana von der Leyen fala são fontes muito mais caras e isso encarece o produto final. É a realidade. Uma fonte limpa e que não é cara de produzir é centrais nucleares. A energia limpa e não é cara de produzir. reputados meios internacionais, confirmam uma realidade oposta: a dependência permanece e de forma quase paradoxal, mantém um fluxo constante de recursos para um país que a própria UE tem sancionado e criticado no contexto de conflitos geopolíticos. Deste modo, é difícil não ver paralelos entre os dois problemas: o continuado recurso à energia russa,
apesar das aparências e das declarações em contrário, e a política de financiamentos obscuros aos grandes meios de comunicação europeus, frequentemente alinhados com as mesmas agendas que a Comissão promove. No final das contas, estamos perante uma crise de coerência e de transparência. Por um lado, a Comissão Europeia apela à necessidade de união e de respeito pelos valores democráticos, por outro, atua de modo a minar esses mesmos princípios, seja pela forma como gera a questão energética, seja pela forma como financia quem a deveria escrutinar. Em última instância, este cenário gera consequências profundas para a integridade e a confiança no projeto europeu. Se o cidadão comum, confrontado com... Mas há outro ponto a ter em conta. A Ursula von der Leyen nem sequer é votada. Ela é posta lá pelos políticos. É interesse dos políticos haver corrupção. Notícias que exaltam a ação da Comissão sem apontar as falhas e as contradições do seu funcionamento, descobre que esses meios podem estar a ser direta ou indiretamente subsidiados pela própria entidade em causa, como poderá acreditar na veracidade ou independência do que lê e ouve. E, simultaneamente, como confiar nas proclamações de fim da dependência de energia russa quando as evidências mostram o contrário. A nossa análise de hoje pretende não só evidenciar as contradições como também estimular a reflexão sobre a qualidade da democracia europeia e o grau de consistência entre o que se proclama e o que se pratica. A União Europeia, enquanto estrutura política de referência mundial, tem aqui uma oportunidade de repensar. Coisa certa, a União Europeia já foi mais referência política mundial, porque estão cada vez mais de esquerda, mais socialistas. Eles é taxar, burocratizar e é isso que é a União Europeia ultimamente. Não querem saber de inovação. Para que inovar? Não vale a pena inovar. É o que eles pensam. E corrigir práticas que podem comprometer seriamente a sua credibilidade. Para que a noção de valores europeus não se converta num simples chavão, é fundamental que estes valores sejam concretizados em atos transparentes, honestos e alinhados com a verdade factual. Portanto, se preocupa com o futuro do projeto europeu, com a liberdade de imprensa e com a coerência na política energética, isto é, se acredita que a transparência e a integridade são inegociáveis, convidamo-lo a acompanhar o nosso vídeo até ao fim. Nesta exposição aprofundada, iremos analisar cada uma destas vertentes, desvendando os seus pontos de interseção, as implicações para os cidadãos e para os diferentes atores políticos, e finalmente, o que se pode fazer para inverter o rumo atual. Fique connosco e ajude a espalhar esta informação, pois só com uma sociedade informada e vigilante poderemos exigir a mudança necessária a uma Europa realmente democrática. Numa intervenção amplamente noticiada por órgãos de comunicação como a BBC e a CNN, Donald Trump expôs como a União Europeia, sob a liderança de Ursula von der Leyen, continua a adquirir energia russa em grandes quantidades, apesar de um discurso oficial que sugeriria o contrário. Esta duplicidade... Aliás, oficialmente eles não compram nada da Rússia. Essa é a ladainha oficial. Mas sabe-se bem que para eles não comprarem nem gás nem petróleo russo, tinham que comprar de outro sítio muito mais caro. Essa é a realidade. A coloca em causa a coerência do bloco, pois por um lado a Comissão Europeia procura moldar a opinião pública através de financiamentos pouco transparentes aos média, por outro mantém-se fortemente dependente de combustíveis fósseis russos. Publicações como o Monde e o Financial Times apontam que existem razões políticas e económicas para tal paradoxo. Se por um lado, a UE precisa garantir a estabilidade de preços e o fornecimento contínuo de energia aos seus cidadãos, por outro, tem procurado sustentar uma narrativa de firmeza geopolítica e de valores europeus. Tal postura contraditória suscita perguntas incômodas: até que ponto a Comissão Europeia e os líderes nacionais estão verdadeiramente empenhados em reduzir a dependência energética? E quanto desta retórica não passa de uma manobra para influenciar a percepção dos cidadãos através de órgãos de comunicação social financiados de forma... Claro que é só para influenciar as pessoas, isso aí é óbvio, porque a partir do momento que se tu deixares de ter uma energia barata, tu deixas de ser competitivo no mercado, e o mercado não é Europa, o mercado é mundial. A Europa precisa urgentemente de energia barata. E qual é a energia barata que tem? É gás e petróleo russo, é isso. Paca. A título de exemplo, quantos europeus ou mesmo em Portugal viram estas imagens nos canais de televisão públicos ou particulares subsidiados pelo Estado ou pela UE, conforme o descrito? Em breve, políticos como o Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, não poderão andar nas ruas à medida que as massas continuam a despertar para o quão corruptos eles realmente são. Tem político, tem corrupção. Qualquer que seja o político. Não é? Aquele político que tu gostas, aquele teu político de estimação, ele é corrupto. Não te enganes, é corrupto. Aquele político que tu detestas é corrupto também. Todos os políticos são corruptos. Os políticos só vão para a política para roubar, nem que seja favores. É só por isso que eles vão para a política, não vão mais nada.
talking about democracy and women's rights. This is not what the EU is about. You're a war criminal. Call for a ceasefire now. Call for a ceasefire. You are a war criminal. You are Frankfurt Germany. You guys say shaming. 15,000 children are dead. 15,000 children are dead, Frau von der Leyen. 15,000, and all you do is laugh. Ursula von Lá querem saber das crianças que morreram. Os políticos não querem saber de nada, querem saber do bolso deles e dos amiguinhos deles. Não querem saber nada. der Leyen é frequentemente apresentada como a impulsionadora de uma transição energética sustentável e de uma agenda europeia progressista. No entanto, o abismo entre os seus discursos oficiais e a realidade no terreno tem vindo a alargar-se. Por um lado, promove-se a ideia de uma Europa mais verde e livre de combustíveis fósseis importados. Por outro, mantém Mas a consequência é o produto mais caro, o custo de vida mais caro, tudo mais caro. E isso é o quê? Inflação. Pois o povo diz, ai, está tudo tão caro. Pois está, porquê? Porque gosta-se da energia verde e a energia verde tem um preço. Não há, nada vem de borla, tudo tem um preço. acordos que perpetuam a dependência do gás e petróleo russos. Para tornar a situação ainda mais complexa, a revelação de que a Comissão Europeia canaliza fundos para meios de comunicação social suscita sérias dúvidas sobre o escrutínio que deveria ser feito à própria instituição. Se aqueles que recebem financiamento da Comissão estão, em parte, incumbidos de a fiscalizar, poderemos estar perante um conflito de interesses que afeta a qualidade do jornalismo e a independência editorial. Relatórios de think tanks e dados da Eurostat realçam que, apesar de todos os anúncios e promessas de diversificação, a União Europeia ainda não conseguiu reduzir significativamente a sua dependência energética. Este cenário prejudica a imagem pública de von der Leyen, que já enfrenta críticas crescentes sobre o seu estilo de liderança centralizador e, agora, vê contestada a transparência dos apoios concedidos pela Comissão a terceiros. O The Guardian relata que a Europa se encontra numa rota perigosa rumo a uma possível crise energética, dado o déficit significativo de gás e a fragilidade das reservas para o inverno. Esta situação, longe de ser apenas Quem está mal, mas quem está mesmo mal são aqueles países que têm neve no inverno. Alemanhas, Polónias e por aí fora. Agora os países que têm temperatura amena não vou passar muito. Vão ter menos uma eletricidadezita ou assim, mas não vou passar muito. Agora quem precisa de gás para se aquecer está fodido. Está fodido. uma questão técnica, pode desencadear consequências socioeconómicas relevantes, aumento do custo de vida, dificuldades na indústria e uma possível erosão de empregos. Além disso, a manutenção de laços comerciais com a Rússia em plena vigência de sanções e retórica de ruptura agrava a contradição. Por um lado, a UE pretende manter uma posição dura contra Moscovo. Por outro, é forçada a recorrer aos recursos energéticos russos para abastecer as necessidades dos seus membros. Tal paradoxo abala a credibilidade do bloco, tanto interna como externamente, levantando ainda a questão da autonomia e coerência política europeia. Se, ao mesmo tempo, a Comissão Europeia utiliza fundos públicos para influenciar a linha editorial de meios de comunicação, segundo critérios. Mas olha, sempre aconteceu isso. Melhor, sempre aconteceu não. Aqui há uns anos para cá que está a acontecer mesmo à descarada. Mas a comunicação social, sempre que deixa de ser financiada pelo governo, começa logo a bater no governo. O Montenegro só levou tanta porrada da comunicação social porque deixou de os financiar. Mas já havia a notícia de que ele vai financiar para quê? Para os calar. Claro que é só para os calar, não é para mais nada. Critérios que não são divulgados, tem-se a sensação de um controle narrativo que visa encobrir as divergências entre o discurso oficial e a prática real. A abordagem dos Estados Unidos, com Donald Trump a recusar-se a dialogar diretamente com as instâncias europeias e a optar por negociações bilaterais com determinados Estados-membros, como mencionado pela Al Jazeera e Reuters, é reflexo de uma percepção de que a UE não se apresenta de forma coesa. Quando figuras de topo, como Ursula von der Leyen, proclamam valores supostamente comuns e simultaneamente financiam média de forma pouco transparente, enquanto continuam a depender de recursos de países que se declaram adversários, a legitimidade da voz europeia no cenário global fica fortemente questionada. Politico Europe e The Washington Post analisam como esta nova postura norte-americana, aliada às crescentes tensões dentro do bloco europeu, pode redefinir o equilíbrio de poder. A UE, outrora vista como um bloco sólido, começa a ser percebida como um mosaico de interesses nem sempre alinhados, algo que os EUA podem explorar em sua própria vantagem. Em última análise, a perda de influência da Comissão pode. E, aliás, os Estados Unidos já estão a explorar essas fragilidades da Europa. Já quando ele começou a dizer que ia meter tarifa, já está a explorar as fragilidades da Europa, principalmente a Alemanha, porque a Alemanha exporta muitos carros para os Estados Unidos. Pode levar ao enfraquecimento do próprio projeto europeu,
num momento em que se defronta com múltiplos desafios energéticos, económicos, migratórios e até de confiança institucional. Conclusão. O mais recente escândalo ligado ao financiamento de meios de comunicação por parte da Comissão Europeia, associado à revelação de Donald Trump sobre a contínua compra de energia russa pela UE, levanta questões profundas sobre a coerência, a transparência e a integridade de Bruxelas. Se, por um lado, Ursula von der Leyen defende a necessidade de uma Europa mais sustentável e independente, por outro, surgem evidências de que a realidade vivida diverge radicalmente do discurso oficial. A subsidiação de órgãos de comunicação social, sem divulgação dos destinatários e dos valores atribuídos, mina a confiança no escrutínio isento que esses meios deveriam exercer sobre as instituições europeias. Mas eles vêm dizer que é tudo mentira, que é tudo fake news, que é conspiração. É o que eles vêm dizer depois. Simultaneamente, a persistente dependência dos recursos energéticos russos e o recurso a agendas políticas específicas deixam a UE numa posição frágil, tanto internamente, perante os seus cidadãos, como externamente, no que toca às suas relações com outras potências. Este cenário é um sinal de alerta para todos os que se preocupam com a credibilidade das instituições europeias, a liberdade de imprensa e a sustentabilidade real, não meramente declarada. É urgente que haja maior rigor e transparência na forma como são geridos os apoios públicos, bem como mais coerência entre o discurso e as práticas de Bruxelas. Só assim se poderá resgatar a confiança dos cidadãos e garantir que os valores europeus não sejam apenas um slogan, mas uma realidade palpável e consistente. Se este vídeo lhe ofereceu uma perspectiva mais aprofundada sobre as múltiplas contradições e desafios que marcam a política energética e comunicacional da União Europeia, O resumo deste vídeo é que é o que eu já falei noutros vídeos. Ah, a Europa, como precisa de petróleo e gás da Rússia para o seu desenvolvimento normal, para as indústrias, essas coisas todas, anda a comprar em grandes quantidades à Rússia. E isso está a financiar a guerra para o lado oposto. Eu já falei isso. E como não quer que se saiba dessas coisas, anda a financiar também a comunicação social para abafar isto tudo. É o resumo disto.